Daniel foi um profeta tão notável que, mesmo depois de sua morte, sua influência continuou a moldar nações. Conhecido por sobreviver à cova dos leões e por interpretar sonhos que assustavam reis poderosos, Daniel deixou previsões que, com o tempo, se tornaram realidade. Mas o que aconteceu depois que esse líder espiritual faleceu? 7 eventos importantes aconteceram, exatamente como ele havia previsto. Daniel, já idoso, serviu fielmente tanto no Império Babilônico quanto no Persa. Fontes históricas e bíblicas sugerem que ele viveu até cerca de 85 anos, falecendo na cidade persa de Susa, durante o reinado do rei Ciro. Suas últimas palavras registradas na Bíblia foram: "Mas você, Daniel, encerre essas palavras e cele o livro até o tempo do fim." Daniel 12:4. Com essa mensagem, ele encerrou um capítulo de profecia destinado a orientar as gerações futuras. Embora a Bíblia não detalhe como Daniel morreu, sabemos que ele viveu muito para a época. Levado de sua terra natal ainda jovem, ele viu a queda da Babilônia e a ascensão da Pérsia, servindo a reis estrangeiros com honestidade e fé. Seu último papel conhecido foi como um dos 3 principais administradores do rei Dário, da Pérsia. Enquanto seu corpo era preparado para o sepultamento, segundo os costumes persas, a corte real foi tomada por profundo luto. Mesmo sendo estrangeiro, Daniel conquistou a admiração de muitos por sua sabedoria, integridade e por seu relacionamento especial com o Deus de Israel. Mas poucos sabiam que suas visões estavam apenas começando a se realizar. O primeiro grande evento foi o cumprimento exato da profecia sobre o retorno dos judeus à sua terra. No capítulo 9 de seu livro, Daniel havia dito que isso aconteceria. E aconteceu. O rei Ciro emitiu um decreto permitindo que o povo judeu voltasse para Jerusalém. Esse decreto foi emitido quase 70 anos após o início do exílio, exatamente como Daniel havia compreendido nos escritos de Jeremias. A ordem do rei se espalhou por todo o império, causando grande alegria entre os exilados judeus. À medida que a notícia chegava às comunidades da Babilônia e da Pérsia, muitos lembravam das palavras que Daniel havia dito. Daniel não previu apenas o momento desses acontecimentos. Ele também mencionou o nome da pessoa que executaria o plano de Deus. Famílias começaram a se preparar para a longa viagem de volta para casa, rumo a uma terra que muitos só conheciam pelas histórias contadas pelos mais velhos. O segundo grande evento foi a reconstrução do templo em Jerusalém. Daniel havia profetizado que Jerusalém, inclusive seu templo sagrado, um dia seria restaurada. Liderado por Zorobabel e incentivado pelos profetas Ageu e Zacarias, o povo que retornou do exílio iniciou a reconstrução, mesmo enfrentando muitos desafios e resistência de grupos vizinhos. O profeta Ageu perguntou: "Quem de vocês viu este templo em sua antiga glória? E como o veem agora? Não parece insignificante?" Ageu 2:3. Essas palavras refletiam a tristeza da geração mais velha, que se lembrava de como o templo de Salomão era glorioso. Mas a profecia de Daniel lhes dava esperança. Ele havia dito que, embora esse novo templo não fosse tão grandioso, seu propósito e significado o tornariam ainda maior. A construção foi lenta. Cada pedra colocada era uma pequena vitória contra aqueles que tentavam impedi-los. Seus inimigos até enviaram cartas ao rei da Pérsia, tentando fazer com que o projeto fosse interrompido. Mas as visões seladas de Daniel continuavam se cumprindo, mesmo quando tudo parecia perdido. Após 21 longos anos de lutas, o templo foi finalmente concluído e consagrado, exatamente como Daniel havia previsto. Ele serviu a reis estrangeiros, mas sua lealdade sempre foi ao Rei dos Reis. Então veio o terceiro grande evento, a ascensão e queda do Império Persa.
exatamente como Daniel havia descrito por meio de imagens simbólicas no capítulo 8 de seu livro. Ele teve uma visão de um carneiro com 2 chifres, representando os medos e os persas, sendo derrotado por um bode veloz vindo do oeste. Esse bode simbolizava o Império Grego, liderado por Alexandre o Grande. Daniel escreveu: enquanto eu observava, um bode veio do oeste, atravessando toda a terra sem sequer tocar o chão. Daniel 8:5 fala sobre a velocidade e força impressionantes com que Alexandre conquistaria o mundo antigo. Isso se cumpriu em 331 a.C., quando os gregos derrotaram o Império Persa na Batalha de Gaugamela. Nos palácios reais de Persépolis, agora sob domínio grego, as pessoas lembravam-se dos antigos escritos de Daniel com admiração. Como alguém poderia prever, com tanta precisão e mais de 2 séculos antes, a queda do império mais poderoso do mundo, com a rápida expansão da cultura grega, que transformou as línguas, os costumes e as tradições da região, muitos começaram a entender. O mundo estava se desenrolando exatamente como Daniel havia descrito em suas visões dadas por Deus. O 4º evento importante foi a divisão do Império de Alexandre após sua morte. Daniel havia previsto isso com detalhes impressionantes. O bode se tornou muito poderoso, mas quando estava no auge de sua força, seu grande chifre foi quebrado. Em seu lugar cresceram 4 chifres notáveis, apontando em direções diferentes. Daniel 8:8. Em 323 a.C., Alexandre morreu repentinamente na Babilônia com apenas 32 anos. Após um período de conflitos internos entre seus generais, seu império foi dividido entre 4 deles. Cassandro ficou com a Macedônia e a Grécia, Lisímaco assumiu a Trácia e partes da Ásia Menor, Seleuco ficou com a Síria e a Babilônia, e Ptolemeu governou o Egito e a Palestina. O povo judeu, já familiarizado com as profecias de Daniel, observou tudo isso com profundo respeito e admiração. A precisão da divisão em 4 partes não parecia ser coincidência. Em Jerusalém, alguns escribas começaram a examinar as visões seladas de Daniel com mais atenção, percebendo que, se essas previsões estavam se cumprindo com tanta exatidão, as outras provavelmente também se realizariam no tempo certo. O 5º grande evento foi a ascensão de Antíoco IV Epifânio e sua dura perseguição ao povo judeu. O profeta Daniel havia anunciado a chegada de um governante cruel, vindo do norte, parte do Império Seleucida na Síria, que traria sofrimento aos seguidores de Deus. Ele falou de um rei de aparência severa e mente astuta, hábil em artimanhas sombrias. Esse rei destruiria os poderosos e os escolhidos de Deus. Daniel 8:23-24. Em 167 a.C., Antíoco profanou o templo em Jerusalém ao erguer um altar a Zeus e oferecer porcos sobre o altar sagrado. Ele proibiu a circuncisão, a guarda do sábado e até mesmo a posse de textos sagrados. Quem desobedecesse era condenado à morte. O que Daniel chamou de abominação desoladora tornou-se uma realidade assustadora para os fiéis. Daniel também escreveu que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitariam, alguns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2. Durante esse período sombrio, muitos judeus foram executados por manterem sua fé, mas permaneceram firmes, fiéis às tradições herdadas ao longo das gerações. A família dos Macabeus, convencida de que as palavras de Daniel prometiam ajuda divina em tempos de aflição, liderou uma valente rebelião contra Antíoco. O 6º evento importante foi a purificação e rededicação do templo. Daniel havia previsto isso ao falar sobre a restauração do santuário após ter sido profanado.
Após 3 anos de batalhas, Judas Macabeu e seus seguidores reconquistaram Jerusalém e purificaram o templo. Daniel havia dito: levará 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Daniel 8:14. Isso se cumpriu em 164 a.C., quando o templo foi consagrado novamente ao culto de Deus. Esse momento ainda é celebrado hoje pelos judeus por meio do festival de Hanukkah. Ele lembra como a menorá do templo queimou por 8 dias, mesmo havendo óleo suficiente apenas para um. À medida que a celebração se espalhava por Jerusalém, os sacerdotes liam o livro de Daniel, reconhecendo como suas palavras, antes ocultas, haviam guiado o povo em tempos de grande sofrimento. Suas previsões precisas, não apenas sobre a profanação do templo, mas também sobre o tempo exato que ela duraria e quando terminaria, renovaram a esperança e reafirmaram a muitos que Deus não havia abandonado seu povo. O 7º grande evento foi a ascensão do Império Romano, que Daniel descreveu como o 4º animal em suas visões. Em sua profecia sobre 4 impérios poderosos que viriam após a Babilônia, os medos persas, os gregos e, por fim, um 4º, Daniel disse que este último reino seria forte como o ferro, pois o ferro esmaga e despedaça tudo. Daniel 2:40. Em 63 a.C., o general Pompeu tomou Jerusalém, colocando a Judéia sob autoridade romana. Quando as tropas romanas entraram na cidade, estudiosos das Escrituras reconheceram o cumprimento da visão de Daniel sobre o 4º animal. Aterrorizante, feroz e extremamente forte, com grandes dentes de ferro que despedaçavam e pisoteavam tudo em seu caminho. Daniel 7:7. A ocupação romana marcou mais um momento claro em que as visões de Daniel se tornaram realidade. Com a imposição do sistema romano de governo, impostos e leis, muitos judeus passaram a acreditar que estavam vivendo o que Daniel chamou de tempo do fim em várias de suas profecias. Essa crença despertou uma forte expectativa pela vinda de um Salvador. Durante esse período, grupos religiosos judeus aprofundaram seus estudos sobre os escritos de Daniel, especialmente sobre sua profecia das 70 semanas. Daniel 9:24-27. Essa profecia detalhada apontava para o tempo em que o Messias, chamado de o Mais Santo, viria. Grupos como os essênios, que viviam em comunidades isoladas perto do Mar Morto, dedicavam suas vidas a copiar e estudar os escritos de Daniel. Eles estavam convencidos de que viviam nos últimos dias anunciados nas profecias e se preparavam para a chegada do Messias. Os fariseus se envolviam em discussões acaloradas sobre o significado das 70 semanas, tentando calcular prazos exatos e observando atentamente qualquer sinal. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua cidade santa, para acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, fazer expiação pela culpa, trazer justiça eterna, confirmar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Daniel 9:24. Essa profecia criou uma grande expectativa entre os judeus fiéis, que acreditavam que, num momento exato, o ungido apareceria para libertar Israel. Sob domínio romano e com a crescente tensão política na Judéia, começaram a surgir diferentes grupos messiânicos, muitos inspirados pelas previsões de Daniel. Alguns desses grupos eram liderados por figuras carismáticas que afirmavam ser o cumprimento das profecias e iniciavam revoltas contra o controle romano. A visão de Daniel sobre o Filho do Homem, a quem seria dado domínio eterno, despertava esperanças de uma nova liberdade política. Mas muitos interpretaram mal essas profecias, esperando que o Messias estabelecesse imediatamente um reino físico e derrotasse os romanos pela força.
Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Foi-lhe dado domínio, glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Daniel 7:13-14. Esses versículos causavam debates e divisões, pois diferentes grupos judeus discordavam sobre se o reino prometido seria espiritual ou político. Foi nesse tempo de forte esperança messiânica que Jesus de Nazaré nasceu. Em seus ensinamentos, Jesus frequentemente se referia às profecias de Daniel. Chamava a si mesmo de Filho do Homem, um título retirado diretamente de Daniel, e falava sobre o reino de Deus, não como um império político, mas como um reino espiritual. Durante todo o seu ministério, Jesus fazia referência a Daniel ao falar sobre o que ainda estava por vir. Quando vocês virem a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, Mateus 24:15. Com essas palavras, Jesus confirmou que as visões de Daniel ainda tinham valor e que partes delas ainda se cumpririam, mesmo muitos séculos após terem sido escritas. Muitos dos primeiros seguidores de Jesus acreditavam que sua morte cumpria uma das profecias mais específicas de Daniel. Cerca de 490 anos, conhecidos como 70 semanas de anos, após o decreto de Artaxerxes para reconstruir Jerusalém, Jesus foi crucificado. Isso correspondia às palavras de Daniel, que dizia que o ungido seria cortado. Daniel 9:26. Assim, os cristãos viam a vida e o sacrifício de Jesus como parte do longo desdobramento das visões de Daniel. Outro cumprimento importante aconteceu no ano 70 d.C., quando os romanos destruíram o Templo de Jerusalém. Daniel havia escrito que o povo de um governante viria e destruiria a cidade e o santuário. Daniel 9:26. Quando o general romano Tito liderou seu exército para capturar Jerusalém, eles incendiaram o templo e demoliram seus edifícios. Muitos cristãos, e até alguns judeus, viram esse momento trágico como uma realização direta da profecia de Daniel. Jesus havia alertado seus seguidores sobre a destruição de Jerusalém que estava por vir, baseando-se diretamente nas profecias de Daniel. O historiador judeu Flávio Josefo registrou mais tarde que mais de 1 milhão de judeus perderam a vida durante o cerco e cerca de 100.000 foram levados como prisioneiros. A dispersão do povo judeu pelo mundo, conhecida como diáspora, se intensificou após esse evento trágico. Isso também refletia o que Daniel havia previsto sobre o destino do povo de Deus nos últimos dias. As profecias de Daniel sobre o fim dos tempos continuaram a moldar as crenças tanto dos judeus quanto dos cristãos por séculos. Suas visões sobre reinos que surgem e caem, períodos de sofrimento e uma futura ressurreição tiveram grande influência no desenvolvimento da escatologia, o estudo dos eventos finais nas duas religiões. Durante os tempos de perseguição dos cristãos sob o domínio romano, muitos encontraram consolo nas palavras de Daniel. Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe que protege o teu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve antes, mas o teu povo, todos aqueles cujos nomes estão escritos no livro, será salvo. Daniel 12:1. Pensadores cristãos antigos como Irineu de Lyon e Hipólito de Roma escreveram alguns dos primeiros comentários sobre Daniel. Eles acreditavam que as visões de Daniel contavam a história do futuro da Igreja e apontavam para o retorno de Cristo. Esses escritos mostram como a mensagem de Daniel continuava a influenciar profundamente o pensamento religioso. À medida que o cristianismo se espalhava pelo Império Romano e além, muitos fiéis viam esse crescimento como parte do cumprimento das visões de Daniel.
Ele havia descrito uma pedra, não cortada por mãos humanas, que destruiria os reinos terrenos e cresceria até encher toda a terra. Uma imagem poderosa do reino de Deus se espalhando pelo mundo. Enquanto as comunidades cristãs cresciam em diferentes regiões, mesmo sob forte perseguição, muitos acreditavam que essa expansão era o sinal da pedra que se tornava uma grande montanha. Quando o imperador Constantino se tornou cristão no início do século IV e o cristianismo foi mais tarde aceito como religião oficial, muitos viram isso como a confirmação dessa crença. Segundo o livro de Daniel, durante o reinado daqueles reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído ou dominado por outros. Ele acabará com todos os outros reinos e permanecerá para sempre. Daniel 2:44. Essa mensagem continuou a inspirar os missionários cristãos, que acreditavam estar ajudando a construir o reino eterno que Daniel havia anunciado. As visões de Daniel também desempenharam um papel importante na formação de escritos judaicos e cristãos sobre o fim dos tempos. Livros como Enoque, o Apocalipse de Baruque e os oráculos sibilinos seguiram o estilo simbólico de Daniel, oferecendo suas próprias interpretações sobre o destino final da humanidade e a vitória de Deus sobre o mal. No Novo Testamento, o livro do Apocalipse, escrito por João, ecoa muitas ideias de Daniel, como animais simbólicos, representando impérios, tempos difíceis para os fiéis e a esperança final de ressurreição e recompensa. Essas semelhanças mostram que as profecias de Daniel se tornaram uma fonte essencial para os textos posteriores sobre o fim do mundo. Muitos se purificarão, se tornarão puros e serão refinados, mas os perversos continuarão em sua maldade e não compreenderão. Apenas os sábios entenderão o que está acontecendo. Daniel 12:10. Essa ideia de que alguns conseguem reconhecer os sinais dos tempos enquanto outros permanecem espiritualmente cegos, tornou-se um tema comum nos escritos inspirados por Daniel. Durante a Idade Média, estudiosos judeus e cristãos continuaram a estudar e interpretar as profecias de Daniel. Pensadores como Jerônimo, Agostinho e Tomás de Aquino analisaram com atenção suas visões, considerando-as uma linha do tempo que revelava momentos importantes da história humana. Na tradição judaica, figuras como Rashi e Maimônides ofereceram suas próprias interpretações, muitas vezes ligando as mensagens de Daniel às lutas e esperanças de suas comunidades. Grupos judaicos místicos, incluindo os cabalistas, exploraram o significado simbólico mais profundo das visões de Daniel, especialmente o uso de números e imagens misteriosas. Daniel ouviu: guarde estas palavras em segredo e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará. Daniel 12:4. Esse versículo foi frequentemente interpretado como um sinal de que nos últimos dias haveria um aumento no entendimento humano e nas viagens. Uma pista que fez muitos se perguntarem quando o fim chegaria. No século XVI, a Reforma Protestante despertou um novo interesse nos escritos de Daniel. Reformadores como Martinho Lutero e João Calvino acreditavam que o chifre pequeno do capítulo 7 de Daniel, descrito como alguém que falava contra Deus e mudava leis, simbolizava o papado romano, Daniel 7:25. Essa interpretação influenciou a maneira como muitos passaram a ver a história, como um tempo de corrupção religiosa, seguido por um retorno à verdadeira fé através da reforma. As previsões de Daniel sobre tempos de perseguição e um período de afastamento da fé, seguido pela vitória final dos fiéis, ofereceram uma forma de interpretar os grandes conflitos religiosos. Alguns dos sábios cairão para que sejam refinados, purificados e limpos até que chegue o fim. Daniel 11:35.
Muitos protestantes acreditavam que isso se aplicava aos seus próprios mártires, convencidos de que seu sofrimento fazia parte do plano divino revelado há muito tempo por Daniel. Com o início da Era Moderna, as pessoas continuaram a relacionar as visões de Daniel com os acontecimentos globais. As revoluções dos séculos XVIII e XIX, a expansão e queda dos impérios coloniais e os conflitos sociais do século XX foram muitas vezes vistos à luz das imagens de Daniel sobre reinos que se levantam e caem. Em tempos especialmente difíceis, como as duas guerras mundiais, muitos buscaram nas palavras de Daniel orientação e esperança. O aviso de Daniel sobre um tempo de grande angústia como nunca houve antes, Daniel 12:1, parecia descrever bem períodos de conflitos e destruição em massa. Felizes os que esperarem e alcançarem os 1335 dias, Daniel 12:12. Versículos como esse, junto com outros números presentes no livro, inspiraram muitas tentativas de criar cronogramas e previsões sobre o fim do mundo. Esses esforços mostram o quanto as palavras de Daniel ainda influenciam a maneira como as pessoas pensam sobre o futuro. Uma das formas mais inesperadas pelas quais as profecias de Daniel tiveram impacto foi na criação do moderno Estado de Israel no século XX. A esperança do povo judeu de retornar à sua terra, sugerida em várias visões de Daniel, tornou-se uma ideia central no movimento sionista. Quando Israel se tornou um país independente em 1948, muitos acreditaram que esse evento cumpria profecias antigas, incluindo as de Daniel, sobre a restauração de Israel nos últimos dias. Eventos posteriores, como as guerras árabe-israelenses e a retomada de Jerusalém em 1967, também foram vistos por alguns como mais sinais de que as previsões de Daniel estavam se cumprindo. Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o desprezo eterno. Daniel 12:2. A restauração da nação de Israel, após séculos de exílio, foi frequentemente comparada a essa ressurreição, um sinal poderoso para muitos de que o plano de Deus estava se cumprindo e que a história seguia rumo ao seu propósito divino. Ainda hoje, as visões de Daniel continuam a moldar a forma como judeus e cristãos enxergam o mundo. Suas mensagens sobre impérios que se levantam, tempos difíceis e a vitória final de Deus ainda ajudam muitas pessoas a entender os acontecimentos atuais. Em um mundo marcado por conflitos políticos no Oriente Médio, avanços tecnológicos rápidos e dilemas morais complexos, muitos ainda recorrem às palavras de Daniel em busca de sabedoria e encorajamento. Sua mensagem principal, de que Deus está no controle da história e que sua vontade não pode ser impedida, continua sendo significativa para milhões de pessoas. No fim dos tempos, muitos se levantarão e o conhecimento aumentará. Daniel 12:4. Essa ideia de crescimento do conhecimento nos últimos dias parece especialmente atual em uma era de tecnologia digital e descobertas científicas rápidas. À medida que o mundo enfrenta desafios nunca vistos antes, as antigas visões de Daniel ainda oferecem entendimento e esperança. Suas palavras nos lembram de que há um propósito por trás do caos e que a esperança é possível, mesmo nos tempos mais sombrios. Embora tenha vivido há muito tempo, a influência de Daniel continua viva, ajudando as pessoas de hoje a entenderem a história e seu sentido mais profundo. Muito obrigado por assistir até o final. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, escreva um comentário aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Tenha um ótimo dia e que Deus te abençoe sempre.